Vamos gravar um vídeo especial e aproveitando até a situação, né? O mar aqui atrás está bem agitado, está ventando bastante, né? Eu tive que ficar aqui atrás de uma estrutura de vidro, porque senão acho que não conseguiria nem sair som, mesmo com o microfone. Então, o barco que Jesus entrou, né, ele não estava na tempestade, né? A tempestade surgiu depois, né? E aí fala assim, nossa, o barco que Jesus estava pegou tempestade, né? E todos nós passamos por tempestades, né? Aquela questão ali é simbólica, não que de fato não tenha acontecido, aconteceu, né? Mas a gente leva essa situação para a nossa vida, né? E a gente entra em barcos, ou seja, situações que aparecem ou que entram, né, em tempestades, né? E aí fica aquela coisa agitada. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por quê? Por que o barco entrou na tempestade? Vamos lá, então, por que o barco de Jesus entrou na tempestade? Será se Jesus não era bom o suficiente para que não tivesse tempestade no barco, né? Mas a questão é, o barco entrou na tempestade porque Jesus precisava provar, né, para os discípulos, mais uma prova para os discípulos, que ele estava com o Pai, né, que o Pai estava com ele. Então todos os milagres que Jesus fez foi para mostrar o poder dele, né? Até porque ele não tinha e não tem poder, né? O único que tem poder é o Pai, né? Mas ele estava ali para mostrar que o Pai estava agindo através dele. Por quê? Porque ele estava com o Pai, né? Ele está com o Pai. E quando a gente está com o Pai age, né? Então, Jesus mesmo disse, né? Tudo que eu fiz foi o Pai através de mim, né? Então, assim, não foi Jesus que fez, né, amansar o mar, foi o Pai. Então, assim, a primeira pergunta é: por que o barco entrou na tempestade? Porque ele precisava provar para os discípulos, né? Foi mais uma prova, como transformar a água em vinho, né? Ele não foi para se provar, se promover, né? Ele fez isso para provar para as pessoas que o Pai estava com ele, né? Que ele estava com o Pai. Então, a primeira pergunta é para você: se você entrar numa tempestade, né? Ou quando você entrar, porque todos nós entramos, a primeira pergunta é: por que eu estou na tempestade? Aí você pergunta para o Pai: Pai, por que eu estou nessa tempestade, né? Foi algo que eu fiz de errado? É algo que eu tenho que passar para crescimento, aprendizado, né? Correção, etc. Então, segunda questão, né? O que eu faço agora? Aí você faz como Jesus fez, né? O que Jesus fez? Ele levantou a mão e pediu para o mar se acalmar, né? Ah, então viu como foi Jesus que fez isso? Não, foi o Pai que fez. E ele só deu o comando ali, né? Deixa eu segurar que tá caindo o celular. Vamos lá. Por que uma outra situação, né? Para ficar mais claro, né? O mar se abriu, né? Para o povo passar, para fugir do faraó. E o que precisou fazer? Moisés precisou levantar a mão, né? Só que ele estava com um cajado. Jesus não estava com um cajado. Mas de qualquer maneira precisou levantar a mão e dar um comando para o mar se abrir, né? Mas foi Moisés que abriu o mar? Não, né? Foi o Pai. Foi o Pai que abriu. Então, foi Jesus que acalmou o mar? Não foi. Foi o Pai, né? Os dois apenas levantaram as mãos, né? Jesus levantou a mão e Moisés levantou a mão, né? Outro exemplo, Gideão, né? Foi Gideão que matou o exército lá, inimigo, né?
Não, o Gideão apenas tocou a trombeta, né? Ele tocou a trombeta e Deus que fez isso, né? Salvou do ataque lá do exército. Então, sempre é o Pai, né? Com Jesus foi o Pai, com Moisés foi o Pai, com Gideão foi o Pai, né? Todo mundo é o Pai, só o Pai tem poder, né? Então, o que você tem que fazer se você estiver, né, numa situação, uma tempestade, ou tiver que atravessar o mar, né? O mar é uma situação complicada, né? Pedir para o mar se abrir é passar por uma situação difícil. Pedir para o Pai, né? Mas, né, para o Pai te ouvir, né? Ouvir não, ele vai ouvir. Para o Pai te atender, né? Você precisa estar com o Pai, né? Assim como Jesus estava com o Pai, assim como Moisés estava com o Pai, assim como Gideão estava com o Pai, assim como Abraão, Noé, e assim vai, né? Tantos e tantas, né? Estavam com o Pai e o Pai realizava, né, os milagres através deles, né? Então, para que Deus te atenda, você tem que estar com Ele, né? E aí você, a partir do momento que você estiver com o Pai, se estiver numa tempestade, você ergue sua mão e pede para a tempestade parar, né? Porque Deus está com você, certo? Então lembre-se, né? Esteja com o Pai, para que Ele esteja com você. E lembre-se, né? Se até o barco de Jesus entrou na tempestade, o nosso também vai entrar várias vezes, né? Ele também entrou outras vezes, né? Ele entrou no deserto, né? Uma tempestade. Ele entrou na crucificação, né? Carregando a cruz. No caminho, né? No Calvário, ele estava ali, né? Uma tempestade, a maior tempestade de todas para ele, né? Mas ele estava confiando, né? Ele estava seguro, né? Ele não estava com medo, ele estava com dor. Mas ele não tinha medo porque ele tinha plena certeza que ele estava com o Pai, né? E que o Pai estava com ele. Então, para que a gente não sinta dor, né? Ou a dor seja mínima possível, né? Porque Jesus estava sentindo dor. Mas para que a gente tenha mínimo, né? Sinta o mínimo de dor. E principalmente não sintamos medo, né? Temos que estar com o Pai. Vamos sentir medo assim mesmo? Vamos. Jesus sentiu medo, né? Ele sentou, né, lá nas oliveiras, né? Se ajoelhou e chorou, né? E suou sangue para ver o tanto de medo que ele estava. Então, mas ele tinha plena certeza que o Pai estava com ele, né? Que ele estava com o Pai, que tudo no final daria certo. Tá bom? Então, esteja com o Pai.